Eu nunca vou esquecer o dia em que tudo mudou no simples ato de atravessar um corredor. Meu nome é Laura, tenho 29 anos, sou arquiteta e moro em Belo Horizonte. Minha vida gira em torno de projetos, prazos e clientes. A correria da cidade grande muitas vezes me afasta das coisas mais importantes, minha família. Voltar para a casa da minha mãe sempre foi uma mistura de conforto e desconforto. Conforto porque lá tudo tem cheiro de infância, de comida caseira, de colo. Desconforto porque é lá também que encontro a minha irmã, Helena. Helena é 2 anos mais velha que eu. Durante a infância, éramos inseparáveis, compartilhávamos roupas, segredos, sonhos. Mas com o tempo vieram as diferenças, as comparações, os silêncios. As brigas bobas cresceram junto conosco. Hoje nossos encontros são marcados por educação, mas não por intimidade. Eu sabia que nesse domingo ela estaria lá. Era aniversário da minha mãe, e não fazia sentido faltar. Arrumei um presente simples, um vestido para a mãe usar na igreja, e fui. No caminho, meu coração oscilava entre alegria e ansiedade. Quando cheguei, o portão da casa estava aberto. O jardim, ainda bem cuidado por minha mãe, exibia as mesmas flores coloridas de sempre. Entrei e fui recebida com um abraço caloroso. E Laura, que bom que você veio, filha, disse minha mãe, sorrindo. E claro que eu viria, mãe. Feliz aniversário. Enquanto ela me levava para dentro, senti o cheiro de bolo no forno e ouvi a televisão ligada na sala. Foi então que vi Helena. Estava sentada no sofá, mexendo no celular. Levantou os olhos, me encarou por um instante e disse: Oi, Laura. Oi, Helena. E só. Sem sorriso, sem abraço. Apenas a distância educada de sempre. No almoço, minha mãe tentou manter o clima leve. Falava das vizinhas, da reforma do telhado, das novidades da igreja. Eu respondia, Helena também, mas entre nós havia uma parede invisível. De vez em quando nossos olhares se cruzavam, mas logo desviávamos. Era como se estivéssemos sempre no mesmo espaço, mas em mundos diferentes. Depois do almoço, ajudei minha mãe a levar pratos para a cozinha. Ao sair, passei pelo corredor estreito que ligava a sala aos quartos. Foi nesse instante que senti algo diferente. Helena vinha na direção contrária. Nossos olhares se encontraram de novo, mas dessa vez havia algo além da frieza habitual. Ela parou como se quisesse dizer algo, mas não disse. Eu também hesitei. O corredor, que sempre foi apenas passagem, parecia carregar um peso diferente naquele momento. Meu coração acelerou sem que eu entendesse o porquê. Talvez fosse só impressão. Talvez fosse um sinal. Naquele instante, percebi que algo estava prestes a acontecer entre nós. Quando atravessei a porta daquela casa, senti como se o tempo tivesse parado. A porta rangeu do mesmo jeito de sempre quando a empurrei. O cheiro de bolo de fubá assando no forno tomou conta do ambiente, e a mistura de café fresco com o tempero do almoço já pronto me fez sorrir. Era como se o tempo tivesse parado ali dentro. Minha mãe veio primeiro, com o avental florido e os cabelos presos em coque. Me abraçou com força, como se quisesse recuperar em segundos todos os meses de ausência. E minha filha, que alegria te ver, estava contando os dias. Senti meu coração aquecer. Feliz aniversário, mãe. Trouxe um presente que acho que vai gostar. Ela riu, animada, enquanto me conduzia até a sala. Foi ali que vi Helena. Minha irmã estava sentada no sofá, de pernas cruzadas com o celular na mão. Quando percebeu minha presença, levantou os olhos. Seu olhar era direto, mas contido. Oi, Laura. Oi, Helena. Troca rápida, quase ensaiada. Não houve aproximação, nem sorriso aberto. Apenas a educação protocolar de quem não sabe como quebrar o gelo. Durante o almoço, minha mãe comandava a conversa, tentando preencher os vazios. Falava sobre vizinhos, sobre a reforma na casa, sobre a missa de domingo. Eu me esforçava para interagir, mas sentia a tensão no ar. Helena respondia em frases curtas, olhava para o prato ou para o celular, como se estivesse ali de corpo, mas não de alma. Em alguns momentos, nossos olhares se cruzavam. Havia algo nos olhos dela que eu não conseguia decifrar. Talvez mágoa, talvez apenas distância. Eu desviava rápido, como se tivesse medo de encarar o que poderia encontrar. Quando terminei de comer, ofereci ajuda na cozinha. Ao passar pelo corredor estreito, senti os passos de Helena vindo na direção contrária. Era inevitável. Teríamos que nos cruzar ali. O corredor sempre fora apenas um lugar de passagem, com paredes cheias de fotos antigas da família. Mas naquela tarde parecia um palco silencioso. Ela parou diante de mim por um instante, como se o tempo tivesse congelado. O cheiro de bolo vindo da cozinha, o som da televisão da sala, tudo ficou em segundo plano. Só havia nós duas. E com licença, disse Helena em tom neutro. Eu apenas assenti, mas meu coração disparou.
Foi rápido, simples, mas havia uma tensão no ar, como se um gesto mínimo pudesse mudar tudo. Continuei andando, mas carreguei aquela sensação comigo. Não era só impressão. Havia algo diferente no ar entre nós. Eu queria acreditar que era só impressão minha, mas havia algo diferente no ar. Decidi que faria de tudo para recuperar o que parecia perdido. Naquela tarde, depois do almoço, sentei-me na varanda com uma xícara de café. A brisa leve balançava as cortinas da sala, e por alguns instantes senti um conforto simples, como nos tempos de infância. Mas logo minha mente voltou para Helena. O jeito frio dela, o silêncio constante, o olhar rápido no corredor. Tudo isso me incomodava. Resolvi tentar. Não queria mais que nossa relação fosse marcada apenas por distância. Vi quando ela passou pela cozinha e foi pegar um copo d'água. Levantei-me, fui atrás e puxei conversa. Helena, lembra quando a gente brincava nesse quintal até tarde da noite? A mãe ficava gritando da janela para a gente entrar. Ela soltou um sorriso discreto, quase involuntário. Lembro. Você sempre queria ser a professora, e eu, a aluna rebelde. E você sempre me fazia perder a paciência. Rimos por um instante. Foi rápido, mas real. Era como uma rachadura na muralha de silêncio entre nós. Mais tarde, fui até o quarto onde guardávamos caixas de lembranças antigas. Peguei um álbum de fotos e levei até a sala. Sentei perto dela e abri. Olha essa, Helena. A gente no aniversário de 7 anos, você tentando roubar o pedaço maior do bolo. Ela olhou a foto, suspirou. Nossa, eu nem lembrava disso. Passei outras páginas e cada imagem trazia uma memória. Por alguns minutos, parecia que éramos apenas duas irmãs relembrando o passado. Mas o encanto quebrou de repente. Ao ver uma foto da minha formatura, Helena comentou em tom seco. Você sempre teve todas as atenções. Eu era só a que ficava de lado. As palavras me atingiram em cheio. Tentei argumentar. Não era assim, Helena. Você também. Ela me interrompeu. Você não percebeu, mas sempre foi assim. E agora só aparece quando lhe convém. Meu coração apertou. Fechei o álbum devagar, sentindo a distância voltar como um muro entre nós. Aquela tentativa de aproximação que parecia promissora, acabou se transformando em um lembrete doloroso de tudo que ainda nos separava. Foi nesse momento que percebi. Reconquistar aquele vínculo não seria tão simples assim. Às vezes, o silêncio fala mais alto do que qualquer palavra. O resto da tarde correu de forma estranha. Na sala, a televisão ligada preenchia o ambiente com sons, mas não com presença. Minha mãe cochilava na poltrona, e eu fiquei folheando distraidamente o álbum fechado, sem coragem de abrir de novo. Helena circulava pela casa em passos leves, evitando ficar muito tempo no mesmo cômodo que eu. O silêncio entre nós não era vazio, era pesado, carregado de lembranças, mágoas e coisas não ditas. Fui até a cozinha pegar um copo d'água. Ao abrir o armário, notei uma caixa de papelão no alto da prateleira. Era daquelas caixas antigas, cheias de fotos, cartas e pequenos objetos que guardávamos desde a infância. Peguei com cuidado e levei para a mesa. No meio das coisas encontrei uma foto amarelada, eu e Helena, ainda crianças, de mãos dadas no corredor da mesma casa. Estávamos sorrindo, desarrumadas com roupas simples, mas havia algo de puro naquela imagem. Meu coração apertou. Fiquei olhando fixamente para a foto, como se ela fosse uma janela para um tempo em que não havia muros entre nós. Helena entrou na cozinha nesse momento. Parou ao me ver com a foto nas mãos. Seus olhos se fixaram na imagem e por um instante vi sua expressão se abalar. Você lembra desse dia? Perguntei, com a voz baixa. Ela cruzou os braços, defensiva. Era só mais uma tarde. Nada demais. Mas percebi o contrário. A rigidez na voz, o jeito de desviar o olhar, aquilo denunciava que a lembrança tinha peso para ela também. Guardei a foto de volta na caixa, mas a sensação ficou. O corredor daquela casa, que tantas vezes foi apenas passagem, estava impregnado de memórias e significados. Ao longo da noite, o silêncio persistiu. Jantamos em família, trocamos poucas palavras. Depois, cada uma se recolheu ao seu quarto. Eu deitei na cama antiga, ouvindo o ranger da casa, e não conseguia parar de pensar na foto. Era como se aquela imagem tivesse me revelado algo importante. Talvez a distância entre nós não fosse falta de amor, mas sim um acúmulo de silêncios não enfrentados. Mal sabia eu que aquela foto mudaria a forma como eu via tudo ao meu redor. Foi numa tarde silenciosa que descobri algo que não deveria. No dia seguinte, acordei cedo com o cheiro de café vindo da cozinha. Desci as escadas e encontrei minha mãe mexendo nas panelas, cantarolando baixinho. Sentei à mesa e fiquei observando-a por alguns segundos. Mãe, posso te perguntar uma coisa?
Arrisquei. Claro, filha. O que houve? Respirei fundo. O porquê eu e a Helena estamos tão afastadas? Sempre parece que existe um muro entre nós. Minha mãe largou a colher de pau e suspirou. Isso vem de longe, Laura. Você talvez não tenha percebido, mas sua irmã sempre se sentiu em segundo plano. Fiquei surpresa. Como assim? Quando você passou na faculdade, toda a família comemorou. Quando conseguiu emprego, todo mundo elogiava. Mas quando Helena precisava de atenção, você já não estava mais aqui. Ela ficou sozinha em momentos que não deveria. Senti um aperto no peito. Mas eu nunca quis deixá-la de lado. Eu sei, filha. Mas às vezes não é a intenção, é a ausência. Helena sempre guardou para si, nunca falou abertamente. Só que a mágoa foi crescendo. Fiquei em silêncio, processando cada palavra. Pela primeira vez comecei a entender a frieza dela não como rejeição, mas como dor. Mais tarde fui até o quintal. Helena estava lá, estendendo roupas no varal. O sol batia forte, e as roupas brancas balançavam no vento. Decidi me aproximar. Helena, posso te ajudar? Não precisa. E respondeu sem olhar para mim. Fiquei alguns instantes em silêncio, depois soltei. A mãe me contou que você se sentiu sozinha em muitos momentos. Que eu não estive ao seu lado quando precisava. Ela parou, segurando um lençol nas mãos. O olhar endurecido se transformou em algo mais vulnerável. Então ela te disse, né? Pois é verdade. Quando precisei, você estava ocupada demais. Com sua vida, com seus sonhos. Eu não te culpo por querer vencer, mas doeu. Minha garganta fechou. Helena, eu nunca soube. Nunca percebi. E esse foi o pior de tudo. Você não perceber. As palavras dela foram como um soco. O silêncio que seguiu foi pesado, mas cheio de verdade. Eu sinto muito, falei, quase em sussurro. Eu não queria que fosse assim. Eu só não soube dividir meu tempo. Mas isso não significa que você não seja importante. Ela suspirou fundo, largando o lençol no varal. Pela primeira vez, seus olhos marejados encontraram os meus. Eu só queria minha irmã. Não a arquiteta, não a mulher ocupada, só a Laura que corria comigo no corredor e ria até doer a barriga. Senti as lágrimas descerem pelo rosto. A revelação estava ali. A mágoa dela não era falta de amor, mas excesso de silêncio e ausência. Aquilo mudou não apenas a maneira como eu via minha irmã, mas também a mim mesma. Eu não podia mais fingir que estava tudo bem. Naquela noite, a casa já estava em silêncio. Minha mãe se recolhera cedo, e apenas a luz fraca do corredor permanecia acesa. Eu estava no meu quarto, mas o coração não me deixava descansar. As palavras de Helena ecoavam dentro de mim como um lembrete cruel. O pior foi você não perceber. Levantei, respirei fundo e caminhei pelo corredor. O mesmo corredor que tantas vezes foi só passagem agora parecia um túnel para a verdade. Encontrei Helena voltando do banheiro com o cabelo preso num coque improvisado e uma expressão cansada. Nossos olhares se cruzaram, e decidi não adiar mais. Helena, a gente precisa conversar. Ela suspirou, quase impaciente. Laura, já falamos demais hoje. Não. Hoje a gente só começou. Eu preciso te dizer coisas que guardei por tempo demais. Ela parou, encostou-se na parede do corredor e cruzou os braços. Então fala. Meu coração batia acelerado. Eu errei. Errei em não estar presente, em não enxergar a sua dor. Eu estava tão ocupada tentando provar meu valor no mundo que esqueci de provar para você o quanto você sempre foi importante para mim. Os olhos dela se encheram de lágrimas, mas a voz saiu firme. Você não imagina o quanto eu senti falta. Cada conquista sua era uma lembrança daquilo que eu não tinha. Não era inveja, era solidão. As palavras me rasgaram por dentro. Me aproximei devagar. Eu nunca quis que você se sentisse sozinha. Eu achava que você era mais forte do que eu, que não precisava tanto de mim. Ela riu, amarga. E engraçado. Eu sempre pensei o mesmo de você. O silêncio tomou conta por alguns segundos, até que finalmente desabamos. Helena deixou escapar um soluço e encostou a testa na parede. Eu não aguentei e a puxei para perto. Me desculpa, por favor, sussurrei, abraçando-a com força. No início, ela resistiu, o corpo rígido. Mas aos poucos, senti seus braços me envolverem também. Foi um abraço cheio de lágrimas, raiva, saudade e, acima de tudo, amor que nunca deixou de existir. Eu só queria minha irmã de volta, murmurou ela contra meu ombro. E você sempre teve. Eu só estava perdida demais para mostrar. O corredor, testemunha silenciosa de tantos anos de afastamento, se tornou o palco de um reencontro. E naquele instante percebi que as palavras não bastavam. Era o gesto, o contato, o abraço que dizia tudo o que havíamos calado. Naquele abraço percebi que nada voltaria a ser como antes. Depois da tempestade, veio uma calma estranha.
Na manhã seguinte, acordei com uma sensação diferente. O sol entrava tímido pela janela do quarto, e por alguns segundos fiquei deitada, lembrando do abraço no corredor. O peso que carregávamos parecia ter diminuído. Desci para a cozinha e encontrei Helena já sentada à mesa, mexendo no celular. Dessa vez, ela levantou os olhos e sorriu de leve. Bom dia, Laura. Foi simples, mas carregado de algo novo. Bom dia, mana. Respondi, usando um apelido que não usava há anos. Minha mãe trouxe o café e percebeu o clima. Seus olhos brilharam, mas ela não disse nada. Apenas serviu nossas xícaras e deixou que o silêncio fosse leve, não mais pesado. Depois do café, Helena me chamou para ajudá-la no quintal. Ficamos estendendo roupas, rindo de pequenas coisas, lembrando de bobagens do passado. Cada gesto parecia reconstruir um pedaço do que havia se perdido. No meio da tarde, fomos juntas arrumar a cozinha. Enquanto lavávamos a louça, ela parou, enxugou as mãos e me olhou fixamente. Laura, obrigada por ontem. Eu não sabia o quanto precisava daquele abraço. Senti as lágrimas ameaçarem cair de novo. Eu também, Helena. Acho que nós duas estávamos presas em um silêncio que não fazia sentido. Ela sorriu e de repente me chamou pelo apelido da infância. Lala. Meu coração disparou. Fazia anos que não ouvia isso. Foi como voltar no tempo para as tardes em que corríamos juntas pelo corredor da casa. Nos abraçamos de novo, mas dessa vez sem lágrimas, apenas com a certeza de que estávamos reconstruindo nossa história. Naquela noite, pela primeira vez, senti que talvez houvesse esperança. Chegou a hora de ir embora, mas eu não queria sair dali. O domingo passou rápido demais. Minha mala já estava pronta, mas eu arrastava cada minuto antes de ir. A casa parecia diferente, mais leve. O mesmo corredor que antes carregava tensão agora guardava uma lembrança preciosa. O abraço que mudou tudo. Na sala, minha mãe ajeitava os presentes do aniversário, sorrindo satisfeita. Esse foi o melhor presente que eu poderia ganhar, ver vocês juntas de novo. Helena riu, tímida, mas dessa vez não desviou os olhos de mim. Aproximou-se e me entregou uma foto emoldurada. Era a mesma que eu tinha visto no dia anterior, nós duas crianças de mãos dadas no corredor. Quero que leve com você. Assim, não se esquece do que a gente tem de verdade. Segurei a moldura com cuidado, sentindo o coração apertar. Obrigada, mana. Prometo que dessa vez não vou deixar o silêncio tomar conta. Na hora de ir embora, Helena me acompanhou até o portão. O sol já se escondia atrás das árvores, pintando o céu de laranja e rosa. Ficamos em silêncio por alguns segundos, até que ela me puxou para um abraço apertado. Você ainda é minha irmãzinha, Lala. Disse baixinho. As lágrimas encheram meus olhos. E você sempre foi minha melhor amiga, mesmo quando a gente esqueceu disso. Entrei no carro com o coração leve e cheio ao mesmo tempo. Enquanto o portão se fechava atrás de mim, olhei pelo retrovisor e vi Helena acenando. O corredor daquela casa continuaria lá, mas agora, para mim, ele nunca mais seria só passagem. Enquanto o carro se afastava, percebi que algumas histórias nunca terminam, apenas mudam de lugar dentro de nós. E você? Já viveu um reencontro assim com seu irmão ou irmã? Conta nos comentários, quero muito ouvir sua história.